Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um tema para nossas futuras reflexões, né? Então, nós temos hoje um assunto importante para nos ajudar na caminhada, que é sobre a oração. Valor da oração é o tema do nosso encontro de hoje. Então, nós iniciamos apresentando uma biografia importante, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde vocês verão aqui muitas informações importantes sobre o tema. Claro que tem outras biografias, né? O Livro dos Espíritos, O Consolador de Emmanuel e várias outras, né? Oração é mencionada em muitos livros das obras básicas e também dos livros das obras complementares, a doutrina espírita. Mas nós temos valores para muitas situações da nossa vida, né? Nós aprendemos a valorizar coisas, né? A valorizar seres, a valorizar situações, né? Começamos com valorizar Deus, valorizar Jesus, né? Nosso anjo da guarda, valorizar nossa família, nosso trabalho, as flores, tudo que nos associam à nossa caminhada. Nós estamos aprendendo a dar valor, a entender, a aceitar. Mas hoje nós vamos mencionar um valor que nós devemos dar, que eu não diria importante, eu diria fundamental, que é a oração, né? Então, às vezes a gente chama de prece de oração. Orar vem do latim orare, que significa falar. Mas quando falamos e nos comunicamos com a divindade, nós normalmente denominamos de prece ou mantemos o termo oração. Jesus, que foi um grande exemplo, é o grande exemplo para a gente de tudo, ele dava esse exemplo de que em muitas situações ele se dirigia ao Pai em oração para se comunicar, para pedir ajuda, para pedir, né? Para poder honrar a Deus, glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Ou seja, esses são três fatores fundamentais de uma oração, né? É claro que os espíritos superiores normalmente utilizam, né, glorificar a Deus, honrar a Deus, valorizar Deus na oração. Mas, à medida que nós estamos ainda em progresso, em evolução, nós normalmente nos comunicamos com Deus para pedir. Às vezes a gente lembra de agradecer e muito poucas vezes, né, de glorificar. Então, quando nós imaginamos que vamos entrar em prece, nós ainda temos ideias preconcebidas de que prece é quantidade de palavras. Então, quanto mais usarmos palavras, Deus vai nos atender mais rápido. Quanto mais nós falarmos mais alto, quanto mais nós tivermos quórum, pessoas próximas de nós, Deus vai nos atender mais rápido. Quanto melhor postura nós tomamos, né, de joelhos, de mãos postas, em silêncio, ou com uma música, ou num lugar apropriado. Ou seja, nós ainda temos essas ideias antigas de que Deus vai valorizar as nossas posturas. Mas não é bem assim. Deus valoriza o seu sentimento. O que você está trazendo do coração para se comunicar com Deus? Então a oração é uma forma de você sentir Deus no seu coração. As palavras às vezes nos ajudam, né? Como o Pai Nosso, a Ave Maria, nos ajudam, mas não repetitivamente. Então não adianta nada nós usarmos 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, tudo decorado, achando que Deus, os anjos ou Jesus
ou Maria de Nazaré, não importa. Quem vai atender nosso pedido vai atender mais rápido, vai ouvir mais rápido, em função disso que nós nos posicionamos. Não, não é por aí. Como também a oração, ela é feita muito mais frequente por nossas ações e não só com as nossas palavras. Então, o que Deus quer de nós? O que nós imaginamos que Jesus gostaria que nós nos posicionássemos na vida? E aí, respostas para isso é que nós entenderíamos o que significa orar, o que significa fazer prece. Quando as pessoas estão em suas profissões, lidando com elas com muito carinho, muita devoção, muito amor, o que elas estão fazendo para Deus e para Jesus? Estão sentindo o amor de Deus nos seus corações através da sua profissão, do seu trabalho. Então é uma oração muito mais nobre você fazer um trabalho decente, sincero, humilde, do que palavras. É claro que eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deve fazer a prece concentrada. Eu não disse isso, né? Então, nós utilizaremos a postura que acharmos mais adequada. Quando houve a informação, a orientação de que coloque-se no seu aposento para orar melhor, não significa aposento físico. Não significa que a gente tem que se isolar no nosso quarto, na sala, em qualquer outro local. É o aposento interior nosso. É o nosso aposento da alma. Então, quando nós nos posicionamos no nosso aposento interior, é muito mais tranquilo e muito mais aceitado por Deus, porque nós vamos externar o nosso sentimento da alma. Então, a prece é isso, é o sentimento da alma. Então, quando Jesus nos disse que peça a Deus com sinceridade e obterá o resultado, obterá o que pedistes. E aí nós guardamos isso com muita firmeza, né? Isso foi dito por Marcos no Evangelho, capítulo 11, versículo 24. E aí isso a gente gravou. Então a gente quer pedir tudo que nos vem à mente, né? Então tudo que a gente achar que precisa, nós pedimos a Deus. Mas será que o que nós achamos que nós precisamos é atendido porque é o melhor para nós? Essa é a melhor reflexão que nós temos para essa noite. O que nós entendemos de melhor para nós, visto por Jesus, visto por Deus? Será que se nós fizermos uma comunicação com Deus, pedindo para que aquele emprego que hoje é ocupado por uma pessoa, que aquela pessoa deixe o cargo para eu ocupar, isso é um bom pedido? Pedir que determinada pessoa, uma mulher ou um homem, venha gostar de nós e aceite o nosso flerte, a nossa aproximação mais fácil, isso é pedido adequado? Que eu possa receber caindo do céu uma quantia muito grande para que eu possa utilizar na caminhada, é um bom pedido. Que eu possa receber do alto saúde física, mental, espiritual, caindo do céu como dádiva, como milagre, é um bom pedido. Nós já ouvimos informações, palestras, né, de orientações de Emmanuel, né? Ele que era o mentor de Chico. Tem vários livros, né, publicados. E ele sempre nos diz que as dificuldades, né, as pedras do caminho, como disse Jesus, né, a montanha de dificuldades, ou seja, o que nós passamos nesta caminhada, muitas das vezes, são dores úteis para o nosso crescimento. Eu normalmente cito um exemplo muito importante para entendermos isso, né? Uma pessoa compareceu a uma casa religiosa
e pediu aos anjos, através da prece dele, que curasse o seu fígado, o pâncreas, que estava muito ruim, estava muito danificado, e os médicos estavam com dificuldade de curar. E ele fazia esse pedido fervorosamente. E aí, os espíritos conversando entre si, né, um deles perguntou assim, puxa, por que toda vez ele vem aqui, faz esse pedido, e ele não consegue curar o organismo dele? Aí o outro anjo virou e disse assim, porque ele disse numa das vezes que se ele ficasse curado, ele ia voltar novamente a beber todas, era o termo que ele usava. Ou seja, ele adorava bebidas alcoólicas, adorava comidas inadequadas, pesadas, então ele ia voltar a fazer tudo de novo. Então a causa do seu problema, ele iria novamente buscar a enfermidade. Então, os anjos não faziam a cura porque era o bem que estavam fazendo para ele, e não o contrário. E aí, ele de repente saiu de lá dizendo, puxa, mais uma vez eu não fui atendido. Foi atendido sim. Porque todas as preces sinceras, elas são atendidas. Mas no sentido de ser atendidas, no alívio das dores. Deus não tira da nossa caminhada as pedras que deveríamos carregar. Não há nenhuma forma de Deus, ou um anjo amigo, um anjo querido, que venha nos colocar tapete em nossa caminhada. Não existe. As pedras que nós temos que caminhar, os fardos que nós devemos levar, são nossos. Nós recebemos ajuda? Sim. Através da prece? Fundamental. Mas as pedras vão ser retiradas por nós mesmos. Então, a prece, ela existe como, não é só uma ajuda, não. Ela é um apoio fundamental para caminharmos. Todo projeto nosso de viagem, não importa que seja uma viagem qualquer, um trabalho qualquer, todo projeto nosso existe um início, um caminho para chegar ao objetivo, que é o final projetado. Este caminho, ele pode ser árduo, pode ser tranquilo, pode ser facilitado, ajudado, amparado. E na nossa caminhada, no nosso projeto de vida, de evolução, o nosso caminho ele é amparado, ele é ajudado quando nós nos comunicamos em prece com Deus. Quando me refiro à comunicação com Deus, pode ser ao santo que cada um tenha como devoção. Mas quem vai autorizar é Deus. Mas a nossa fé em determinado santo é importante. Mantenhamos ela, né? É claro que não se aconselha fazer prece para uma pessoa que desencarnou, um amigo nosso que era muito bonzinho, a nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nossa mãe. Nós devemos pedir a Deus que eles tenham uma boa caminhada no plano espiritual. Mas devemos fazer os nossos pedidos a um anjo, a um santo, que qualquer religião tem devoção a cada santo. Mas quem vai autorizar, quem vai trazer a resposta vai ser Deus, né? Muito bem. Então, a oração não é um ritual. Quando for às 15 horas, eu vou fazer oração. Muito bem. Mas eu posso fazer oração a qualquer momento. Não necessariamente às 15 horas. Claro que se eu combinar com outras pessoas às 18 horas, às 21 horas, não importa, 12 horas, ótimo, porque as pessoas vão fazer no mesmo horário, muito bem. Com o mesmo objetivo, ótimo. Que as energias serão fortalecidas, revitalizadas e seguirão o caminho correto. Mas não é ritual, né? Não é postura a ser tomada. Ela é feita no momento que eu sentir dentro de mim a serenidade. Então, a prece com serenidade, o que causa para a gente? Né? É outra reflexão importante. Prece com serenidade. Porque estar sereno é estar calmo.
estar favorável para receber doações. E o que acontece? Nós vamos realmente trazer um benefício muito grande ao nosso espírito naquele momento. Porque quando oramos para nós ou para outrem, nós e aquela outra pessoa vai ser envolvida com aquelas energias favoráveis que nós pedimos. E às vezes as soluções vão ser fornecidas, vão ser intuídas. Vão vir à mente das pessoas a solução dos seus problemas. Então, é tão importante a prece, né, que é bom a gente lembrar. Por exemplo, eu tenho aqui uma sugestão importante. Tem uma oração, ela é repetitiva, mas ela é muito boa no seu texto. Né? Era feito assim, não sei se ainda é, né, nos Alcoólicos Anônimos, né, eles tinham uma prece muito interessante, que até foi ensinada por acho que era em inglês, não me lembro bem. Eu acho que eu tenho até o nome dele aqui que criou essa prece. Isso, é um teólogo protestante, Reinhold Niebuhr. Ele faleceu em 1971, então tem bastante tempo. Ele sugeriu a seguinte prece, olha: concede-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não possa modificar. Coragem para modificar aquelas que eu possa modificar. E sabedoria para distinguir umas das outras. Olha que interessante. E aí a gente pode depois, né, fazer reflexões sobre cada frase, né? Concede-nos, Senhor, Senhor da vida, Senhor misericordioso, Senhor criador de tudo e de todos, de infinita bondade e amor, onisciente e onipotente. Olha a quem a prece está sendo dirigida. Claro, também vale aqui um parênteses, que quando fazemos prece dirigida diretamente a Deus, os anjos vão se preparar e atender as orientações de Deus para realizar ou não aquele pedido. Será através dos anjos. Tá certo? Então, os espíritos superiores, que nós chamamos de anjos, os espíritos superiores vão se encarregar de atender os pedidos quando forem autorizados por Deus. É importante isso, né? Serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não possa modificar. Eu citei aqui um exemplo, né, de um pedido de um enfermo que queria se curar do fígado, do pâncreas, etc. Então a prece dele seria de outra forma, né? Ele teria que ter serenidade para aceitar o que ele não poderia modificar naquele momento. E muitas coisas são assim. Eu faço a minha prece, mas tem situações que eu tenho que ter serenidade para aceitar que não foi feito, não foi, a resposta não foi exatamente em função do meu pedido. Aceitação é um sentimento muito difícil para a gente, né? Nós temos muita dificuldade de aceitar. Quando chove, a gente reclama, quando está sol, a gente reclama, quando está calor, a gente reclama, quando está chuveiro. Ou seja, quando alguém está enfermo, a gente reclama de tudo, né? Nós somos reclamões da vida. Quando o vizinho do apartamento de cima caminha de madrugada, a gente reclama. Então a aceitação é muito difícil, mas será motivo de um outro tema, uma outra oportunidade, nós vamos falar desse sentimento de aceitação. Aceitação para modificar aquelas que eu não possa modificar. E coragem para aquelas que eu possa. Coragem da fé. Olha, é um outro tema que a gente também vai no futuro falar. Ter fé não é simples, precisa ter coragem também. E sabedoria, olha, sabedoria, né? Não é conhecimento, é sabedoria. Para distinguir umas de outras. Será que nós temos sabedoria para distinguir umas de outras? Então, meus amigos, estamos concluindo o nosso tema de hoje. Lembrando
que a oração, ela não tem uma postura, uma forma humana de se postar, de se colocar. Sentado, em pé, deitada. Claro que às vezes deitada, você vai deitar, tá cheio de sono, vai dormir. Né? Vai ficar tão concentrado que vai dormir. E concentração. A prece necessita de concentração. Aí eu não consigo me concentrar com música. Desliga a música. Aí eu não me importa a música. Ok, então deixa a música. Entenderam? Para Deus isso não importa. Importa é a sua concentração. Então nós devemos ter simplicidade nas nossas palavras. Temos que ser objetivos. O que nós queremos de Deus? Porque lembremos o seguinte: muitas pessoas falam, Deus sabe tudo sobre nós, para que a gente tem que pedir para Ele? Né? Interessante, né? Deus sabe tudo que é bom para a gente e que é ruim para a gente. Por que a gente precisa pedir? Porque nem Deus pode modificar a lei que Ele criou, que é a lei do livre-arbítrio. Então eu tenho que mostrar para Ele, provar, e aí o mundo de provas e expiações, que é o nosso, eu tenho que provar para Ele o que eu estou querendo naquele momento. E isso depende muito da minha evolução. Eu posso estar querendo algumas coisas que não são lá muito boas, Ele não vai conceder. Eu posso estar pedindo alguma situação onde a ajuda dele será importantíssima para nós. Entenderam? Por que Ele precisa ouvir da gente? É como se a gente estivesse se aproximando de um melhor amigo quando a gente vai conversar com Deus. Usar de objetividade, simplicidade. Nós devemos fazer prece a todo momento. Como eu disse no início, a prece ela é em função do bem que nós fazemos e do pensamento positivo que nós realizamos. Então, todo trabalho é nobre. Todo trabalho feito com galardeza, simplicidade, bondade é prece. Deus colocou tudo à nossa disposição para vivenciarmos na nossa evolução. Então, cada tarefa é fundamental para a nossa vivência. Na área de saúde, todos são importantíssimos. O médico, o enfermeiro, o maqueiro, a pessoa que trabalha na cozinha, a faxineira, todos. Se cada um parar na sua área, veja o prejuízo que irá causar. Se o gari parar a sua atividade ali, tão importante para levar, né, os detritos, varrer, limpar o local, para que as bactérias não proliferem, não nos prejudiquem. Tudo tem um motivo. Então ele faz aquilo com vontade, com amor, é uma oração que ele está fazendo. E assim poderíamos citar todas as profissões, todas. São dignas, são importantes e são feitas, são criadas para que possamos nos comunicar com Deus. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a caminhada de cada um de nós.